Ei, gente, boa noite. Meu grupo é formado por mim, Thalita Prete, Ana Júlia e Rodolfo. O título do nosso capítulo é Do Ventre Materno ao Testamento. Bom, o capítulo começa nos explicando um pouco sobre aquela sociedade romana, o nascimento naquela sociedade romana. Para aquela criança ser aceita na sociedade, primeiro ela deveria ser bem recebida pelo pai, pelo chefe da família. Para que isso acontecesse, era feito um ritual, digamos assim. Após a mulher parir a criança, ele pegava, tomava a criança em seus braços e levantava. Se isso acontecesse, a criança era bem aceita. Caso contrário, caso a criança não fosse levantada, ela era abandonada na porta da casa ou em algum outro lugar jogada no meio de montes de lixo, até ser recolhida ou, infelizmente, ela vinha a óbito por não ter ninguém. Tinham as crianças que nasciam com deficiências, crianças especiais, que infelizmente eram afogadas, né? Quando não eram abandonadas, elas morriam afogadas. Eles afogavam as crianças. Então vamos lá. A criança nascida de família pobre, muitas das vezes era abandonada porque já não tinha condição da própria família se sustentar. Quem dirá uma boca a mais? E na família rica, a criança era abandonada porque eles não queriam dividir a sua herança. Vale ressaltar também que Agripina Menor, imperatriz, foi morta pelo seu filho Nero, e isso gerou uma grande repercussão, tanto que os pais tiveram um momento que abandonavam seus filhos com medo dos filhos matarem as mães quando crescessem. Naquela época, eles também acreditavam nos métodos contraceptivos, como drogas, a lavagem do corpo, e outros achavam até que o esperma já era a própria criança, né? E naquela época também existia uma lei que dizia que a mãe só poderia ter 3 crianças. Dando continuidade à fala da Milena a respeito da vida das crianças romanas, é importante destacar que assim que nasce, o bebê ele é entregue a uma nutriz. Essa nutriz ela é uma espécie de ama de leite, já que naquela época não era comum que as mães amamentassem seus próprios filhos. Essas crianças elas também iam contar com a presença de um nutridor. Esse nutridor era uma espécie de pedagogo, e ele era responsável por dar a essas crianças uma boa educação até a sua puberdade. Um bom exemplo desse pedagogo vai se dar na página 28, no primeiro parágrafo, com o seguinte trecho. O de Marco Aurélio ensinou-o a cuidar de si mesmo com as próprias mãos e a não se apaixonar pelas corridas de circo. Essas crianças romanas, elas geralmente viviam com seus nutridores e tomavam todas as suas refeições com ele, exceto, às vezes, o jantar, que é onde as crianças eram convidadas a jantar com seus pais e seus convidados, porque naquela época o jantar era considerado uma cerimônia muito importante. Considerando esse laço de proximidade entre as crianças e seus nutridores, chegou um tempo em que o pedagogo, a nutriz e alguns dos irmãos de leites, eles foram considerados como uma vice-família. O livro ele traz como exemplo o imperador Nero, que ele contou com a ajuda de seu pedagogo para planejar o assassinato de sua mãe Agripina, e também depois que ele foi rejeitado por todas as pessoas, ele encontrou conforto somente na sua ama de leite. Ela, inclusive, foi quem a sepultou, após ele ter se suicidado. Nas casas mais ricas, as crianças elas geralmente moravam no campo, junto com as suas vice-famílias e uma parente mais velha e com característica severa. Essa parente geralmente era a avó paterna. E esse sinal de severidade, ele começava muito cedo dentro do núcleo familiar, onde o filho bem educado, ele só se dirigia ao seu próprio pai chamando-o de senhor.
enquanto a mãe, ela geralmente era mais complacível com essa criança, defendendo ela. Como se pode perceber, a educação romana ela tinha como objetivo criar uma resistência aos luxos e prazeres da vida adulta que existiam no mundo. Para os romanos, somente a severidade tinha como reprimir os desejos, ainda tentadores nas crianças, e desenvolver um caráter produtivo para a vida adulta. Um trecho do livro que expressa bem essa severidade vai estar na página 29 e 30 e diz assim: segundo Sêneca, os pais forçam o caráter ainda flexível dos bebês a suportar o que lhes fará bem. Podem chorar e se debater, que mesmo assim são rigidamente enfaixados, com medo de que seu corpo ainda imaturo se deforme ao invés de crescer direto. Em seguida, lhes inculca a cultura liberal, recorrendo ao terror. Muitas vezes o livro compara a adoção ao casamento. A adoção naquela época era muito comum quando se pretendia ganhar o título de pai de família para se alcançar um cargo público ou quando a família ela não tinha quem sucedesse o seu nome. Então, era assim escolhido um jovem digno para ser o seu sucessor. Um exemplo dessa adoção para suceder o nome da família se dá no jovem Otávio, que se tornou herdeiro e filho de César, o imperador. Existiam também os casos onde a adoção ela era usada como meio de controlar os patrimônios. Por exemplo, sogros eles adotavam os seus genros para que os bens ficassem em família e eles assim pudessem administrar. Em troca, o jovem ele tinha a sua carreira no Senado facilitada pelo seu sogro. Sendo assim, a adoção também regula a carreira. Enfim, a respeito das escolas, alguns escritos eles mostram que a leitura ela não era exclusiva somente da classe alta. Algumas pessoas do povo dominavam técnicas simples para uso próprio e raramente alguns escravos podiam entender e escrever algumas frases. Os preceptores geralmente eram exclusivos às famílias mais ricas de Roma e a escola era uma instituição reconhecida. O período da manhã era destinado aos estudantes e as férias escolares elas eram determinadas de acordo com o calendário religioso da época. Relatos mostram que parte considerável das crianças romanas frequentaram a escola. As escolas elas eram mistas até os 11 anos e os mais ricos eles continuavam seus estudos, enquanto os mais pobres eles tinham que ir em busca de uma outra carreira. Já as meninas, entre os seus 12 e os seus 14 anos, elas já eram consideradas férteis, então elas eram assim ensinadas a se enfeitar, cantar, dançar ou a tocar algum instrumento que na época eram considerados talentos louváveis a uma mulher honesta, para enfim casar-se. Por fim, um aspecto interessante é que nenhum romano era considerado culto se ele não aprendesse a língua e um pouco da cultura grega. Em contraponto, os gregos eles não valorizavam as características da cultura romana. Para o autor, não há maioridade legal, e sim impúberes, que deixam de ser quando os pais ou responsáveis determinam que dado adolescente já está pronto para vestir as roupas de homem. Ele também afirma que a aprendizagem das coisas cívicas e profissionais vem da cultura escolar. A escola aproxima esse jovem da cultura, cultura essa que vai se modificando. Quando ele cita jovens, ele afirma que de 12 a 20 anos eles aprendem a ler clássicos e têm uma conexão com a retórica. A retórica foi muito presente e assumiu grande papel na República Romana. Foi tão isso que ela se tornou a única matéria na escola romana. Quando se tornavam púberes, a primeira coisa que esses jovens faziam era comprar favores de alguma serva. Nessa fase, eles iam para uma instituição só de rapazes e lá eles praticavam esporte, esgrima e outros. Eles também aproveitavam dos seus status sociais e dos seus nomes para fazer desordens públicas. No século II, foi estabelecida uma nova moral, que tinha o intuito de manter esses jovens para as núpcias, já que quando eles cresciam e ganhavam uma maioridade, eles também se relacionavam com prostitutas. Isso o autor ele cita na página 40, que diz o seguinte:
Quintiliano conta, sem grande espanto, que um nobre de 18 anos teve tempo de fazer da amante sua herdeira antes de morrer na flor da idade. Acontecimentos como esse fizeram a elaboração de uma nova moral, que permitiam que os pais deserdassem os filhos ou sentenciassem as suas mortes ou só se tornassem pais de famílias depois de sua morte. E eles também não podiam assumir uma carreira sem consentimento e incentivo do pai. A morte do pai proporcionava para o filho o fim da escravidão e a possibilidade dele se tornar um ser adulto. Já para a filha, se ela não fosse casada nem divorciada, significava que ela seria a herdeira do pai e livre. Tendo isso em mente, entende-se o motivo de tanto parricídio da época. Bom, falando em morte, a leitura do testamento era um evento público em Roma. O testamento era por onde se manifestava o indivíduo social e o epitáfio era por onde se manifestava o indivíduo público.